Ao cabo de 3 meses, Fernão tinha mais 6 discípulos, todos banidos, mas ainda curiosos acerca dessa estranha e nova ideia de voar pelo prazer de voar. Fernão sempre lhes dizia: cada um de nós é, em realidade, uma ideia ilimitada de liberdade. Mas nenhum dos discípulos, nem mesmo Francisco Coutinho, chegava a crer de fato que o voo de ideias pudesse ser tal real como o voo de vento e de penas. Dizia Fernão, então: meus irmãos, todo o corpo de vocês, da ponta de uma asa a outra, não é mais do que os seus próprios pensamentos, numa forma que podem ver. Quebrem as correntes dos seus pensamentos e conseguirão quebrar as correntes do corpo. Mas não estamos prontos, disse João Calvino Gaivota. E não nos desejam, estamos banidos, e não podemos forçar-nos a ir onde não somos desejados, não é, Fernão? Irmão João, nós somos livres para ir aonde nos aprouver e ser o que somos. Fernão então elevou-se da areia e voou para o leste, para os domínios do bando. A angústia reinou por momentos entre os seus alunos, pois, segundo a lei do bando, nenhum banido regressa, e a lei não fora quebrada em 10.000 anos, até agora. A lei dizia: fiquem, Fernão dizia: vão. Bem, já que não fazemos parte do bando, não temos que nos submeter a essa lei, disse timidamente Francisco. E assim, 8 gaivotas atravessaram a praia do conselho do bando. Os gritos e guinchos habituais à vida diária do bando cessaram como de repente, como se a formação houvesse uma gigante espada e um monstro de 8.000 olhos de gaivotas observassem Fernão e os seus sem pestanejar uma só vez. Foi como se um relâmpago percorresse o bando, com todas as suas medulas espinhais. Aqueles pássaros eram banidos, aqueles pássaros tinham regressado. Isso não podia acontecer. A palavra ensandecida do mais velho levou quase 1 hora a percorrer o bando. Ignorem-nos, a gaivota que falar um banido será banida. A gaivota que olhar para um banido quebrará a lei do bando. Mas a todo momento, lá estava Fernão ao lado de cada um dos seus discípulos, demonstrando, sugerindo, instigando, conduzindo. Voou com todos eles através da noite, da nuvem e da tempestade, por puro prazer, enquanto o bando se encolhia miseravelmente no solo. Foi 1 mês depois do grande regresso que a primeira gaivota do bando venceu a barreira e pediu para aprender a voar. E ao fazê-lo, Teseu Gaivota passou sim a ser um pássaro condenado, portador de uma etiqueta tal como a marca de Caim, que dizia-lhe banido, mas passou também a ser o 8º aluno de Fernão. Na noite seguinte, mais uma gaivota, Virgílio. Disse-lhe Fernão: Virgílio Gaivota, você tem a liberdade de ser você mesma, de ser o seu próprio eu, aqui e agora. E não há nada, absolutamente nada, que possa interpor-se no seu caminho. Essa é a lei da grande gaivota, a lei que é. Fernão, você quer dizer que eu posso voar? Irmão Virgílio, eu digo que você é livre. Tão simples e rapidamente como fora dito, Virgílio Gaivota abriu as asas sem esforço algum e rasgou o ar negro da noite. Gritou o mais alto que pôde e o seu grito arrancou o bando do sono que o entorpecia
Eu posso voar. Eu posso voar. Ouçam, eu posso voar. E quando o sol surgiu no horizonte, haviam quase 1000 pássaros em volta do círculo, todos olhando curiosamente para Virgílio. Poucos lhe importavam serem vistos ou não, mas escutavam, querendo compreender a Fernão, o qual lhes disse muitas coisas: que as gaivotas têm o direito de voar, que a liberdade é a própria essência da sua natureza, que todo aquele que se opõe a essa liberdade deve ser posto de parte, quer a oposição seja motivada por ritual, superstição ou limitação de qualquer espécie. Por de qualquer parte, gritou envergonhado uma voz entre a multidão: mesmo se for a lei do bando? Só a lei que conduz à liberdade é a lei verdadeira, disse Fernão, e não existe outra lei. Mas como você pode esperar que voemos como você? Interrompeu outra voz. Fernão, você é especial, dotado e divino. Você está muito acima dos outros pássaros. Meus irmãos, todos vocês, olhem para o Francisco, olhem para Teseu, olhem para Virgílio. São também especiais, dotados e divinos? Não mais do que vocês, não mais do que eu. A única diferença de fato é que eles começaram a compreender o que realmente são e decidiram pôr em prática esse conhecimento. E a multidão crescia de dia para dia, seja para fazer perguntas, seja para juntar-se, seja para idolatrá-lo ou seja para injuriá-lo. Por isso Fernão dizia aos seus: o preço de ser incompreendido é ser classificado de diabo ou ser classificado de Deus. Mas o truque é que devemos tentar ultrapassar as nossas limitações progressiva e com muita paciência. Por exemplo, se você mesmo que está nos escutando, está falando comigo neste momento, é porque, certamente, como óbvio, não morreste. O que você acha disso? Ou o que você conseguiu fazer foi modificar o seu nível de consciência de modo um pouco brusco e agora possui liberdade de escolher. Ou ficar aqui e aprender neste nível, que a propósito é muito mais evoluído do que o nível que você deixou, ou regressar e continuar trabalhando com o bando. Decida. Você se lembra do que dissemos acerca de nosso corpo não ser mais do que o próprio pensamento? Francisco abanou a cabeça, abriu as asas e descerrou os olhos. Junto da base do rochedo, onde se juntara todo o bando, da multidão ergueu-se um enorme clamor de gritos e guinchos quando ouviram mexer-se pela primeira vez. Francisco está vivo. Francisco estava morto e vive. É o demônio! É o demônio! Veio para semear a discórdia entre o bando. É o demônio! Haviam 4.000 gaivotas na multidão, todas amedrontadas pelo que acontecera, e o grito, demônio, percorreu-as como o vento de uma tempestade marítima. Com lânguidas flechas de invernos russos. Por que será? Interrogou-se Fernão. Por que será que a coisa mais difícil do mundo é convencer um pássaro de que ele é livre e de que pode prová-lo a si próprio
só se dedicar a treinar um pouco, por que será que é tão difícil? E, quando a manhã surgiu, o bando já esquecera a sua sandice coletiva. Mas Francisco recordava. Fernão, você se lembra do que disse há muito tempo acerca de amar o bando o bastante para voltar-se a ele e ajudá-lo a aprender? Claro que me lembro. Mas, Fernão, não compreendo como você consegue amar um punhado de gaivotas que acabam de tentar matá-lo. Oh, Francisco, meu irmão, não é isso que você ama. Você tem de treinar até ver a verdadeira gaivota que há em todas as gaivotas. O que há de bom em cada uma delas e ajudá-las a ver isso nelas próprias. Para mim, o amor é isso. Lembro-me de uma jovem gaivota impetuosa, por exemplo, chamada Francisco Coutinho Gaivota. Acabava de ser banida, estava pronta a lutar com o bando até a morte e começou por construir o seu próprio inferno amargo nos domínios dos penhascos longínquos. E eis aqui ela hoje, construindo o seu próprio paraíso e guiando todo o bando nessa direção. Francisco virou-se para o seu instrutor e houve um momento de medo no seu olhar. Eu? Guiando-os? Fernão, o que você quer dizer com isso? Tu és o instrutor, não pode ir-se embora. Acha que não, meu irmão? Você não julga que possa haver outros bandos, outros franciscos, que necessitem mais de um instrutor do que este que hoje se encaminha para outros caminhos? Fernão, eu sou uma simples gaivota e você é... Fernão suspirou, olhou o mar e sentenciou. Você já não precisa de mim. Precisa continuar descobrindo, pouco a pouco, todos os dias, o verdadeiro e ilimitado Francisco Gaivota. E é ele o seu melhor instrutor. Você precisa amá-lo, compreendê-lo e treiná-lo. Num átimo de momento depois, o corpo de Fernão começou a estremecer no ar, a ficar brilhante e a tornar-se transparente. Não os deixe espalhar boatos falsos a meu respeito, de acordo, hein, Francisco? Eu sou apenas uma gaivota que gosta de voar. Talvez. Francisco, não creia no que os seus olhos lhe dizem. Tudo o que os olhos mostram é limitação. Olhe com entendimento, descubra o que você já sabe, o que você sempre soube, o que sempre esteve dentro de você, e verá como voar. Neste momento o brilho extinguiu-se e Fernão, Capelo, Gaivota desapareceu no ar. Passado um bocado, Francisco Gaivota encontrou-se face a face com um novo grupo de alunos, desejosos de ter a sua primeira lição. E compreendeu Francisco Gaivota de súbito que o seu amigo não fora mais divino do que ele próprio. Não há limites, hein, Fernão? Pensou. Bom, então não está longe o dia em que aparecerei na sua praia e lhe mostrarei uma ou duas cositas acerca de voo. E, embora tentasse mostrar-se severo com seus alunos,
Francisco Gaivota viu-os de repente como realmente eram, e mais do que gostou, amou o que viu. Não há limites, Fernão, e Francisco sorriu de amor e de felicidade. A sua corrida para a aprendizagem acabava de começar, transformando vidas de humano para humano.